Olá, meus irmãos, hoje é dia 23 de julho e nós estamos meditando o Evangelho que está em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. E o Evangelho nos diz: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos meditando esse evangelho tão importante que fala para nós sobre a pregação do Senhor. Ao longo desses dias, Jesus nos contou várias parábolas, a parábola da semente, por exemplo, e tudo isso de modo pedagógico. Era uma forma de Jesus ensinar as pessoas que a melhor forma de uma pessoa simples entender o Evangelho é não colocar palavras rebuscadas na forma de pregar, mas é uma forma simples de levar a mensagem de Deus ao coração do homem. Se nós fôssemos avaliar Deus, Deus não pode ser avaliado, porque Deus é onipotente, onipresente. Deus é aquele que não pode ser avaliado com simples palavras, porque Deus, Ele está além de todas as palavras que nós pronunciamos. Então Jesus, utilizando de uma imagem mais simples, Ele quer colocar a mensagem de Deus no coração de todas as pessoas. Vejam, meus irmãos, que nesse agir de Jesus, muitas pessoas naquela época não abriram os próprios corações e não acolheram a palavra. Jesus vai aos simples e leva uma mensagem àqueles que de modo simples acolhem a mensagem do Senhor. Tudo isso nos faz entender duas palavras que o Evangelho enfatizou no dia de hoje: ouvir, e ver. Às vezes nós não vemos Jesus, ou não vemos Deus, ou não ouvimos a voz de Deus, porque racionalmente nós ficamos imputando a Deus exigências da forma que nós queremos ouvi-lo. Ouvir a Deus significa que não Deus tem que se humilhar a nós, mas somos nós que devemos abrir o nosso coração à sua mensagem. Deus é um Deus do simples. Deus é um Deus que se colocou no meio de nós para se tornar um conosco. A melhor forma de ouvir é ouvir com o coração, é ouvir a mensagem que toca o mais profundo do nosso ser e com o coração mais humilde possível. Nós somos convidados por Deus a nos abandonarmos a essa mensagem. Eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor, mas ouvir não significa apenas de modo externo, mas ouvir e deixar com que essa mensagem penetre o mais fundo do meu ser. Os simples são aqueles que, ouvindo as parábolas, deixam com que essa parábola movimente o seu jeito de viver. Eu nunca esqueço, desses dias todos que nós estamos meditando, o dia da parábola que Jesus falou, da parábola da semente que foi colocada no coração das pessoas. Ao lançar a semente, Deus espera que o nosso coração esteja limpo para que a semente possa produzir frutos. Ser simples diante de Deus é uma garantia perfeita para vivermos uma experiência perfeita com esse Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que
Que Deus te abençoe. No final desse vídeo, se você puder, dar um like para ajudar o nosso santuário.